cara é o quinto goleiro com mais jogos envergando a camisa do Santos e é considerado o exímio defensor de pênaltis. Tricampeão paranaense com o Furacão, também participou da campanha daquele Criciúma de 91, comandado por Luiz Felipe Scolari, campeão da Copa do Brasil. É claro que eu estou a falar do ex-goleiro Marola. E se tu quiser conhecer tudo sobre a carreira deste ex-jogador, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, se já for, te convido a ser membro. Mande o link desse vídeo para pelo menos 7 Jaús, porque Marola tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Fiordemundo Marola Júnior, o Marola, nasceu na cidade de Jaú, no interior do estado de São Paulo, no dia 7 de fevereiro de 1961, e começou sua carreira futebolística nas categorias de base do 15 de Jaú, aos 17 anos, ainda em 1978. No ano seguinte, fez parte do elenco principal do 15 de Jaú, que naquele ano disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista, vindo a ficar na 18ª colocação entre 20 participantes, à frente apenas do Marília e do rebaixado Velo Clube de Rio Claro. Em dezembro de 79, Marola aceitou o convite para jogar no Santos. Apesar da sua atuação destacada, o Santos ficou apenas em 7º lugar no Campeonato Paulista de 1980, vencido pelo São Paulo, após superar nas finais a Ponte Preta. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputaria naquele ano o torneio de Toulon, na França. Com Marola no gol, o Brasil venceu a China por 8-0, empatou com a Tchecoslováquia em 1-1 e venceu a Holanda por 2-0, se classificando em primeiro no grupo. A final foi diante dos anfitriões franceses, e o Brasil venceu por 2-1, ficando com a taça de campeão. No Campeonato Brasileiro, o Santos ficou em 7º entre 44 participantes e viu o Flamengo ficar com o título após superar o Atlético Mineiro nas finais. Em 81, o Santos ficou em 4º no Campeonato Paulista, atrás apenas do Guarani, da Ponte Preta e do campeão São Paulo. Marola foi mais uma vez convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-20 no torneio de Toulon, e mais uma vez o Brasil conquistaria o título. Na primeira fase, o Brasil venceu a Itália por 2-0, Portugal por 2-0 e União Soviética por 1-0. E na final, a seleção brasileira derrotaria a Tchecoslováquia por 2-0, premiando o goleiro Marola com o bicampeonato da competição. No Brasileirão, o Santos ficaria na 9ª colocação e veria o título ficar com o Grêmio, que bateu nas finais, o São Paulo. Em 82, o Santos ficaria em 9º no Campeonato Paulista, que teve o Corinthians como campeão, superando o São Paulo nas finais. No Brasileiro, o Santos ficaria em 7º e veria o título ficar com o Flamengo, que superou nas finais o Grêmio. Em 83, o Santos de Marola ficaria em 3º no Paulistão, que mais uma vez premiaria o Corinthians como campeão, novamente em cima do São Paulo. No Campeonato Brasileiro, Marola ajudaria o Santos a desenvolver uma bela campanha, que resultaria no vice-campeonato após ser superado pelo Flamengo nas finais. Porém, o time santista garantia vaga para disputar a Taça Libertadores da América após 19 anos. Em 84, o Santos ficou em 9º no Campeonato Brasileiro, que naquela época era disputado no primeiro semestre do ano, e viu o título ficar com o Fluminense, que superou o Vasco da Gama nas finais. No segundo semestre, foi emprestado ao Colorado de Curitiba, um dos times que no futuro se fundiria ao Pinheiros para formar o atual Paraná Clube. Na disputa do Campeonato Paranaense daquele ano, Marola ajudou o time Boca Negra a conquistar um dos 3 turnos do campeonato, mas no quadrangular final ficou em 3º lugar, à frente do Atlético Paranaense, porém atrás do Coritiba e do surpreendente Pinheiros, que ficou com o título. Antes do final do ano, retornou a Santos, a tempo de conquistar o Campeonato Paulista, após vitória sobre o Corinthians na final, porém como reserva do goleiro titular uruguaio Rodolfo Rodrigues. Em sua passagem pela Vila Belmiro, foram 282 jogos disputados. Veio o Brasileirão de 1985 e o Santos não foi além de 26º lugar, entre 44 participantes, e viu o título daquele ano ficar com o Coritiba, que nas finais superou o Bangu. Para o segundo semestre, Marola assinou contrato com o Atlético Paranaense, que visava a disputa do campeonato estadual. Logo em seu primeiro ano envergando a camisa do Furacão, conquistou o título do Campeonato Paranaense após o Atlético vencer os 2 turnos e ficar com a taça sem necessidade de quadrangular final. Em 86, o rubro-negro foi bem abaixo do esperado, e nada lembrou o time que no ano anterior foi campeão com larga vantagem sobre os oponentes. O Atlético foi apenas o 6º colocado, e viu o grande rival Coritiba faturar a taça após vencer nas finais o Pinheiros. No Brasileiro, um honroso 18º lugar, entre 48 participantes, e viu a taça ficar com o São Paulo, que nas finais superou o Guarani. Em 87, teve uma rápida passagem pelo América de São José do Rio Preto, que estava a disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista. O América escapou do rebaixamento à Série A2
por apenas 2 pontos e viu o título ficar com o São Paulo, que nas finais bateu o Corinthians. De volta ao Atlético, Marola ajudou o Atlético a desenvolver uma campanha melhor. Venceu um turno, mas na disputa do hexagonal final, viu o título ficar com o Pinheiros, tendo que se contentar com o vice. Já no Brasileiro, o Atlético ficou em terceiro no módulo amarelo da primeira divisão e viu o título do Campeonato Brasileiro daquele ano ficar com o Sport Recife, que nas finais superou o Guarani. Em 88, Marola voltaria a conquistar o título do Campeonato Paranaense com a camisa do Atlético. O Furacão encerraria a primeira fase em primeiro lugar, eliminaria o Colorado nas semifinais e nas finais derrotaria o Pinheiros. No Campeonato Brasileiro, o Furacão seria apenas o 19º colocado, entre 24 participantes, e veria o título ficar com o Bahia, que nas finais derrotou o Internacional. Em 89, o rubro-negro ficou em terceiro no Campeonato Paranaense e viu o Coritiba ficar com a taça após derrotar nas finais o União Bandeirante. No Brasileiro, apesar do bom desempenho, Marola não conseguiu evitar o rebaixamento do Atlético Paranaense para a Série B, após o time ficar em 19º, à frente apenas dos também rebaixados Guarani, Sport Recife e Coritiba. Em 90, Marola, bem como todo o time, se redimiria do fracasso do ano anterior com a conquista de mais um Campeonato Paranaense, o terceiro de Marola em sua carreira. O Furacão encerrou seu grupo em primeiro, eliminou nas semifinais o Operário de Ponta Grossa e nas finais conquistou o título sobre seu maior rival, o Coritiba, com 2 empates. Para o segundo semestre, Marola acertou o contrato com o Criciúma, visando a disputa da Série B. Com o Tigre Catarinense, Marola ficou em sétimo naquela Série B e viu o título ficar com o Sport Recife, que bateu nas finais o seu ex-time, o Atlético Paranaense. Marola, em 1991, conquistaria com o Criciúma o maior título de sua carreira, o da Copa do Brasil daquele ano, depois do Criciúma eliminar times como o Biratã de Mato Grosso do Sul, Atlético Mineiro, Goiás, Remo e superar o Grêmio nas finais. No segundo semestre, Marola foi contratado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, visando a disputa do Campeonato Paulista. Com a camisa do Pantera, Marola ficou em sétimo naquele Campeonato Paulista, que premiou o São Paulo com a taça após bater nas finais o Corinthians. Em 92, veio no primeiro semestre a disputa da Série B, e o Botafogo de Ribeirão Preto ficou em 18º lugar entre 32 participantes, e viu o título ficar com o Paraná Clube, que nas finais bateu o Vitória da Bahia. No segundo semestre, Marola trocou o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Goiatuba, visando a disputa do Campeonato Goiano. E no time azul do interior de Goiás, Marola marcou história. Depois de 25 anos, um time do interior do estado voltava a conquistar o Campeonato Goiano. O Goiatuba chegou ao quadrangular final junto dos 3 grandes do estado, Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova, e conseguiu de forma impressionante 6 vitórias em 6 jogos, fazendo Marola ser campeão goiano com o Goiatuba em 92. No começo de 93, Marola acertou com o Paulista de Jundiaí na disputa do Campeonato Paulista da segunda divisão. O título da competição ficou com o Paraguaçuense, deixando como vice o Comercial de Ribeirão Preto. Porém, naquele ano, ninguém subiu, devido à reestruturação das divisões do Campeonato Paulista, promovida pela Federação Paulista de Futebol. Infelizmente, Marola não conseguiu impedir o rebaixamento do Paulista de Jundiaí para a Série A3 do Campeonato Estadual. Em 94, Marola disputou o Campeonato Paulista da Série A3 pelo Corinthians de Presidente Prudente, e a equipe corintiana do interior ficou em 15º lugar, entre 18 participantes, e viu o título da competição ficar com o Nacional da capital, tendo o Rio Preto ficado com o vice. Em 95, Marola retornou ao Paulista de Jundiaí, que naquele momento, por questões de patrocínio, havia mudado seu nome para Lousano Paulista, e visava a disputa da Série A3 do Paulistão. O título ficou com o Noroeste de Bauru, tendo o Bandeirante de Birigui ficado com o vice. Marola conseguiu contribuir com o acesso do Lousano Paulista, que conseguiu subir para a Série A2 após ficar na 3ª colocação. Aos 34 anos, Marola encerrou sua carreira e atualmente vive com sua família na cidade de Jaú. Isto chegou até aqui. Tu ainda não é inscrito no canal? Aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!